Boa noite, seres harmônicos. Tudo bem? Tô chegando um pouquinho atrasada. Estava em atendimento e nunca é como a gente imagina, né? Então, quando se trata de terapêutica, sempre pode ter surpresas. Por isso que eu atrasei aqui o nosso início de live. Sejam muito bem-vindas, né? Hoje nós vamos trazer algumas clarezas sobre os ciclos femininos. Mas o que engloba, né, tudo isso quando a gente fala sobre os nossos ciclos? Então, quando a gente adentra, né, esse universo feminino, não tem como não falar dos nossos ciclos internos, né? E na maioria das vezes nós só percebemos ou notamos o ciclo quando nós estamos ali no período pré-menstrual, né, na TPM. Mas ele está ativo em nós durante todo o mês, né? Então cabe nós, através do autoconhecimento, reconhecer o nosso corpo, né? Fazer questionamentos, né? Então, tanto que a gente traz essa energia, né? Essa proposta, na verdade, do oráculo Harmonize Sua Energia, justamente que é para você se conectar com a tua verdade, com os teus sentimentos e se questionar, né? Verdade, esse sentimento que eu tô agora, essa emoção, o que ela é, o que ela representa, o que ela traz para mim. Então a gente tá numa semana aí que antecede o Dia das Mães e quantas de nós mulheres deixamos, né, esse cuidado, esse olhar com o nosso feminino para adentrar o mundo da maternidade. E aí nós muitas vezes nos anulamos, né? Em função de nós estarmos no papel de mãe. E aí o quanto que também dificulta para nós essa questão dos nossos ciclos, de reconhecer os nossos ciclos, né? Então hoje essa conversa talvez seja algo que vocês já conhecem, né? Porque o nosso ciclo menstrual aí é algo já muito conhecido sobre nós. Mas eu vou trazer um pouquinho do olhar de mais consciência para o nosso corpo, para a percepção do nosso corpo. Então a duração aí do ciclo menstrual é em média de 21 a 35 dias, né? E vocês sabiam que antigamente, na época de Jesus, mas que eu tenho assim alguma memória de ter estudado e lido algo sobre, e também porque eu vi alguns filmes, as mulheres, era muito comum todas as mulheres menstruarem na lua nova, né, e ovular na lua cheia, porque elas não tinham a interferência do meio. Elas estavam em harmonia com a sua rotina, a alimentação, não tinham o estresse que a gente tem hoje, né? De ter que correr, bater ponto, trabalhar, fazer 1000 tarefas. Então, isso tudo muda o nosso ciclo. Ele traz esse estresse maior, essa obrigação de dar conta de tudo, e isso faz com que a gente não escute os sinais do nosso corpo. Então, todas as mulheres tinham, já no seu ciclo, funcionava dessa forma. Tanto que hoje, se você observar dentro dos escritórios, né, é muito comum que as mulheres comecem a mudar os seus ciclos menstruais. E se uma equipe tem 12 mulheres, a probabilidade, né, de 11 mulheres menstruarem juntas é muito comum. É muito fácil isso acontecer, né? Quando todas estão em sincronia ali, quando existe uma equipe já mais próxima, isso acontece. E uma sugestão para vocês verem, olharem o filme Tenda Vermelha.
Esse filme é tão profundo, gente. Ele traz muitas clarezas e muitos questionamentos, né, de quem somos nós, de que é a mulher, qual é a força da mulher, né? E nesse filme é bem interessante porque todas as mulheres, né, para plantar a sua lua, que isso traz também ali um conhecimento do sagrado feminino. Não vou trazer aqui, mas em um outro momento a gente vai conversar sobre isso, aonde elas se recolhiam durante 7 dias dentro de uma tenda, aonde todas elas menstruavam juntas. E nessa lua nova, nesse momento de recolhimento, elas trocavam as suas experiências, né, traziam seus conflitos, porque naquela época, sim, nós já tínhamos muitos conflitos, né? O ser, né, sempre buscando se melhorar, ele vai questionar, ele vai desejar saber mais, né? E o nosso mundo feminino, ele é isso. Nós somos quase um ponto de interrogação, né? De tantas coisas que nós questionamos. E muitas vezes a gente traz essa energia para o externo, de questionar muito o externo, mas questionamos muito pouco nós mesmas. Então também cabe aí esse convite de se olhar, de se perguntar, né? E aí o nosso ciclo, como eu estava dizendo para vocês, ele dura o mês inteiro. Não é só o período do pré-menstrual, né, TPM. E para você que não conhece o oráculo Harmonize Sua Energia, esse oráculo foi construído, foi elaborado justamente para que nós adentramos a esse mundo interno feminino, aonde a gente tem a informação dos nossos chakras, o que cada um é, 30 cartas de pergunta, 30 cartas de afirmação e 7 pedras, 7 cristais, que é um para cada chakra. E esse oráculo, ele traz essa consciência de você se conectar com a sua emoção, com o seu sentimento, com o seu pensamento. E muitas vezes a gente traz muito isso, né? De criar muito no nosso mental e acreditar nessa criação que muitas vezes está só no nosso mental. Então, quando você está ali com muitos problemas, não está conseguindo fluir dentro de algum processo, faça perguntas, né? O que mais é possível aqui? O que está certo sobre isso que eu não estou reconhecendo? Verdade, o que eu tenho que aprender com isso? Universo, me mostra. Isso são algumas das perguntas que a gente pode fazer e que o oráculo ele vai te apoiar nessa construção dessa conexão interna de você com você mesma, certo? Então, meninas, o que acontece? Quando nós mulheres compreendemos o nosso ciclo, nós aceitamos as nossas mudanças e a sua própria natureza, nós aceitamos a nossa própria natureza e aí nós conseguimos viver com mais leveza, porque o nosso ciclo interno, ele se conecta o tempo todo com a natureza, seja com as estações do ano, seja com a energia dos nossos chakras e seja também as fases da lua. Então, o nosso ciclo, ele é dividido em 4 fases, né? Vocês já sabem. A fase 1, então, seria a menstruação, e aí a gente traz a conexão da lua nova. E o chakra que corresponde, né, a essa fase da mulher é o chakra básico, justamente, né? O chakra ali básico, que trabalha também toda essa região, porque ele fica próximo ao períneo, né? Então ele trabalha essa energia telúrica, né? Essa energia de aterramento. A fase 2 é a fase folicular,
que ele traz a conexão com a lua crescente e ele também traz a informação do nosso chakra plexo solar, que é o nosso poder pessoal, onde a gente se empodera de quem somos. E na fase 3 é a fase da ovulação, aonde nós vamos estar adentrando e vibrando na lua cheia. E o chakra que corresponde a isso é o chakra laríngeo, é a minha expressão para o mundo, é como eu me expresso para o mundo, é como eu estou sendo vista pelo mundo, né? E por isso a questão do nosso ciclo da lua cheia, né? Eu estou cheia. Então nós vamos adentrar um pouquinho nesse estudo. Seja muito bem-vinda. E na fase 4 é a fase lútea, né? Lútea, melhor pronúncia, que é a nossa pré-menstruação. E aqui nós adentramos a energia da lua minguante, que é a energia que vibra no nosso terceiro olho. E aí, gente, o que isso vai contribuir com a gente? Então, na fase da menstruação, nós adentramos a lua nova. E por que eu estou trazendo esse conteúdo aqui? Porque é muito importante que nós mulheres possamos reconhecer o nosso ciclo de como que nós funcionamos. Porque se eu sei qual é a fase cíclica que eu estou, do meu ciclo menstrual, eu consigo ter mais compreensão das minhas emoções e daquilo que eu posso trabalhar em mim. Bem-vinda, Gracie! Nós estamos então trazendo essas informações dos nossos ciclos menstruais justamente para que a gente possa se reconhecer, para que a gente possa conhecer as nossas emoções. E aí eu entendo que, bom, vamos lá, na lua nova que eu estou vibrando no meu chakra básico, é um período, né, que nós já estamos ali no começo de um novo ciclo, numa nova fase, em todos os aspectos, né? As emoções e a nossa psique, elas estão reavaliando e se preparando para o próximo passo. Eu estou olhando aqui, né, o que está acontecendo comigo, o que eu tenho que fazer, o que eu não fiz, né? Então, o teu corpo, ele está pedindo um recolhimento, então ele recua um passo para ele avaliar o que está acontecendo contigo, quais são as tuas emoções latentes, quais são as coisas que tu deseja fazer, o que não está funcionando aqui. Então é um momento onde a gente se recolhe. E faz muito sentido nós estarmos vibrando na lua nova, porque ela é onde a lua está com baixa luminosidade, né? Que é a sua principal característica. E nessa fase a lua está voltada para a Terra e não está iluminada pelo Sol. Então, esse recolhimento da Lua reflete no nosso recolhimento interno. Então, assim, o corpo já pede para nós o descanso. Ele já pede para você pausar, refletir, né? E aí tem também, pessoal, toda a questão da presença, né, dos hormônios. Então, nessa fase da menstruação, eu vou estar com os hormônios muito mais fortes, atuantes em mim, que é o estrogênio e a progesterona, né, porque são produzidos nos ovários. E como eu não tive a fecundação, meu corpo todo se preparou para fecundar um óvulo e eu não tive essa fecundação. Então, eu vou ter o quê? Uma baixa desses hormônios. Só um minutinho. Eu vou ter uma baixa desses hormônios, né? Então, se eu tenho uma baixa desse hormônio, como é que vai estar o meu corpo? Consegue compreender que se eu entendo o mecanismo de como funciona meu corpo, a fisiologia do meu corpo, ela é importante. Ela não é só uma cadeira na faculdade, ela faz eu compreender os meus ciclos. Que se eu compreender os meus ciclos, eu consigo me conhecer melhor, né? Então, com essa questão da baixa de hormônio,
O que acontece com a gente quando a gente perde, então, estrogênio e progesterona? É no momento onde o endométrio, né, que é o que reveste as paredes do nosso útero, elas estavam o quê? Muito fortes, né? Então elas estavam se preparando para receber o embrião. Como não recebeu, ela começa o processo de se desprender, né? Que leva então ao sangramento. E aí nós entramos numa fase onde 4 hormônios está em baixa. Então, se eu já eu entrei no pré-menstrual ali, eu já tô sem energia. Chega nessa fase menstrual, eu já tô com baixa de 4 hormônios. Então, eu tenho que me preparar para eu compreender que o meu corpo vai reagir diante dessa falta de hormônio, né? Por isso que a nossa energia diminui e a gente vai se sentir cansada. Mas se eu estou no meu arquétipo de mulher guerreira, de mulher trabalhadora, de que eu não posso parar, eu vou exigir muito mais do meu corpo. Então, nesse momento, o meu corpo está totalmente voltado para essa renovação e expelir, né, esse óvulo não fecundado e as paredes do endométrio. E aí, o que acontece? Meu corpo, ele é inteligente, ele vai segurar a energia para dar conta de mandar tudo isso embora, porque não faz mais sentido manter ali. E qual é a dica de ouro nesse momento? Não exige do seu corpo mais do que ele pode te dar. Porque é nesse momento que você vai estar lá com desconforto de dor, com desconforto das cólicas. Por que cólica? Porque existe toda uma contração que o teu útero faz para que possamos expelir esse endométrio. E o que é essa menstruação? Nada mais é, né, do que esse endométrio, né, e o sangue. Então, entendam que esse processo natural feminino, essa força que nós temos aqui, se nós olharmos e trazermos essas conexões com a natureza, com os ciclos, fica muito mais fácil da gente compreender. Aí a gente compreende que, ok, eu tô nessa fase sem energia, o que eu posso fazer por mim? Eu vou fazer um escalda-pés, vou dar um conforto para o meu corpo, eu vou fazer uma bolsa de água quente no meu abdômen, eu vou tomar chazinhos calmantes como camomila, cidreira, para eu receber esse conforto, para eu trazer essa informação de conforto para o meu corpo. E tá tudo bem tu sentir a mudança de humor, de sentir cansada, de que não tá dando conta, ok. Faz o que tu pode no momento que tu tá sentindo tudo isso. Mas não exigir de ti mais, porque tu sabe que o teu próprio ciclo e a produção de hormônios que tá ali não te permite ir além. Então tu só tem que relaxar. Na fase 2, nós temos, hoje a nossa live está bem didática, né? Mas eu acredito que é contribuição para todas nós, para nós poder compreender um pouquinho mais sobre esse, faz parte do nosso autoconhecimento, do autoconhecimento feminino. Na fase 2, nós vamos entrar na fase folicular do nosso ciclo menstrual. E aí nós vamos nos conectar com a energia da lua crescente. E talvez muitas de nós, hoje tem várias páginas de Instagram que falam sobre isso. Nossa, mas agora eu tenho que fazer um banho de lua nova, de um banho de lua crescente, mas eu não sei. Percebam, comecem a adentrar nesse mundo de conexões. Para você usufruir, aonde que eu posso criar um projeto, como que eu crio, como que eu faço, né? Quais são as fases da lua que eu possa fluir melhor com elas. Esse é o primeiro passo.
olhar para si, olhar para o nosso ciclo, né, menstrual. Então, na fase folicular, ela vai durar ali uns 7 dias para que o teu corpo possa se reconstruir de tudo que foi expelido ali, né, endométrio, enfim, e vai tipo se preparar para um novo ciclo, né? E aí a nossa glândula hipófise tá lá, louca, começa a produzir hormônio do folículo estimulante e ele vai se responsabilizar por estimular o crescimento do nosso dos folículos ovarianos, né, onde vai ser formado o nosso óvulo, onde ele vai se desenvolver, né? E após esses 7 dias, os folículos começam a produzir outro hormônio essencial para a fertilidade feminina, que é o estrogênio. Então, o teu corpo já começa a receber um boom de estrogênio, né, que vai te preparar para engravidar de novo. Você entende? Olha o nosso ciclo constante, preparando o corpo para a próxima gestação. E tudo isso vai estar aonde? Atuando no nosso útero sagrado. E aí ele tá levando todo esse estrogênio lá pro útero porque ele tem que reforçar, né, a camada do endométrio, deixar ela mais espessa, porque ela vai ter que estar receptiva para o embrião. E aí, gente, me lembra aquele velho julgamento, né? Nossa, como você é louca. Você nunca tá igual. Gente, que jeito que nós vamos estar nos mantendo sempre igual. O quanto que o mercado, né, de trabalho exige isso de nós estarmos sempre iguais, de nós estarmos sempre com a mesma postura, com a mesma vitalidade no nosso cabelo, a mesma vitalidade na pele. Se dentro de nós tá esse movimento insano de hormônios e todo esse ciclo acontecendo, sejam muito bem-vindas, né? Então é óbvio que nós mulheres não temos como se manter dentro de um padrão, de um mesmo ciclo, porque nós estamos o tempo todo gerando e criando uma série de coisas aqui dentro de nós. E como é que tá a nossa psique? Como que tá a nossa mente? Como é que eu tô lá na fase pré-menstrual? Como é que eu tô na fase folicular? Como é que eu tô na fase lútea? Como que tá isso? Como que tá as minhas emoções? Eu preciso reconhecer essas fases da minha menstruação para eu compreender as minhas emoções. Então eu começo a ter esse autoconhecimento. E se eu for olhar, bom, então na fase folicular eu estou vibrando com a lua crescente. O que é a lua crescente? Ela está num processo de crescimento, de um florescer. Por que está linkado com o nosso chakra plexo solar? Porque aqui é onde eu me empodero, eu começo a crescer, eu começo a me reconhecer, eu começo a ganhar força. E aí eu consigo me expressar para o mundo. Gurias, sejam muito, muito bem-vindas. Hoje o papo aqui é ciclos femininos, então eu tô trazendo algumas consciências sobre o nosso ciclo menstrual, sobre as nossas conexões com as fases da lua, trazendo também, conectando com as energias dos nossos chakras, tá? Então, na lua crescente, meninas, é onde a gente vai pôr a mão na massa, é onde tudo que eu internalizei lá, que eu vivi na fase pré-menstrual, na fase da lua nova, eu vou estar trazendo agora para eu realizar, trazendo o meu poder pessoal, né, o chakra plexo solar que fica no nosso estômago. Então eu me empodero de mim e eu faço a coisa acontecer, eu vou para ação. Então assim, se tu tiver a consciência, quando tu começa a entender os teus ciclos menstruais, tu vai saber que é na lua crescente que tu vai
montar uma apresentação, porque tu vai estar focada nisso. Tu já entendeu o que tu queria, aí tu monta a apresentação e lá na lua cheia é onde tu vai negociar esse negócio, onde tu vai vender. Então, imagina só, gurias, nós temos um poder fenomenal de criar e gerar todo ciclo. Todo mês nós estamos criando algo dentro do nosso útero. Se eu pegar essa força e levar para minha empresa, levar para o meu negócio, né, para minha equipe, e olhar para minha equipe de trabalho, tô lá, sou gestora, eu tenho lá 10 mulheres na minha equipe e eu começo a observar elas. Eu vou lá e vou questionar: qual é a tua fase? Que fase que tu tá na tua menstruação? Ah, eu tô na pré-menstrual. Ah, eu tô na folicular. Vai ter pessoas que nem vai saber que fase está. Faz um estudo com essas mulheres, faz um levantamento lá. E aí tu vai reorganizar a tua equipe para que elas possam dar o melhor delas na fase do ciclo menstrual que elas estão. Gente, quando eu entendi isso, isso é o máximo. Isso é tipo assim, é renovar, é mudar, é potencializar o nosso trabalho em qualquer projeto, em qualquer empresa. Porque é nessa lua crescente aqui que tudo que eu internalizei, pensei lá, eu vou botar para ação, eu vou fazer acontecer. Porque aqui eu tô com toda a minha energia para criar. E aí eu fico ali 7 dias e eu saio dessa fase e vou para a fase lútea, que é a lua cheia, é a fase da lua cheia. É aonde, gurias, eu estou com energia trazendo aqui, ó, pro meu laringo. E o meu chakra laríngeo diz assim, ó: cheguei, não tem pra ninguém. Ai, que delícia! Olha aqui, que amor! Ai, a minha sobrinha, a mais novinha, as minhas 2 sobrinhas, né? A Letícia colocou aqui pra mim. Letícia aqui assistindo e Lavi mandando coraçõezinhos. Lavinha, a titia te ama e tô com muita saudade. Gratidão, gurias. Gratidão. Ai, até me emociona. Não faz assim com a tia. A minha sobrinha mais velha e a minha sobrinha mais nova. Ai, como isso é linda, né, gente? Já fiquei toda babona aqui, né? Briana, beijo. Lê, gratidão. Lavínia, Luquinhas e minha mãe, Deni. Gratidão por vocês estarem comigo. Então, nessa fase lútea é aonde nós estamos com a energia da lua cheia. E aí nós conseguimos nos expressar. Nessa fase aqui, nós vamos levar para o mundo todos os projetos que nós gestamos nas outras fases. Vocês estão entendendo, gurias, que as nossas fases nos preparam para gerar e criar? Eu já disse isso, eu vou repetir porque eu estou apaixonada por isso. Porque é muito real se nós usarmos essa força. Na verdade, essa força ela está aqui guardada para nós, mas se eu usar esse saber para eu conduzir o meu negócio, para eu saber lidar dentro da empresa que eu trabalho, nossa, flui muito mais, né? Beijo, Bi. A Lê mandou: a gente te ama, tu és maravilhosa. Nós somos. Então, nessa fase, ele te ensina a olhar para sua ancestralidade e biologicamente ele está te ensinando o período fértil, aonde você vai entrar, finalizar a tua fase pré-ovulatória. Mas olha todo o contexto que te traz. Então, nesse período fértil, nós estamos o quê, gurias? Nós estamos exuberantes, nós nos sentimos muito bonitas, poderosas, influentes. E aqui está o ápice da nossa libido. Então, verdade, tu te sentindo poderosa,
na tua fase lútea, que tu tá vibrando na lua cheia, meu Deus, tu faz o melhor negócio do mundo e tu vende tudo. Por isso que existe, quando a gente olha, tudo tem um sentido de ser, nada é isolado, nada é sozinho. Então aqui é a oportunidade de tu concretizar o que tu já planejou na tua lua nova, né? Na tua lua crescente, e colocar essa energia. Então tu planejou na lua nova, né? Tu traz essa concretização porque tu pensou na lua nova, tu concretizou, tu foi para a ação, tu planejou na tua lua crescente e agora tu vem para ação. Mostra pro mundo na lua cheia. Então, nós nos tornamos mais capazes de conquistar o que precisamos. Negociamos e convencemos quem tiver que ser aí, tudo com a energia das nossas mãozinhas, porque tá tudo à nossa disposição. É só a gente ir pro mundo e fazer, porque a autoconfiança nessa fase é imparável. Tu não vai te parar, não vai ser um olhar torto que vai fazer você desistir. Você vai simplesmente fazer acontecer. Não importa quem estiver te criticando, não importa quem estiver te julgando, tu vai fazer acontecer, né? Então ela vai te dar essa energia da potência, da sensualidade e da força feminina. E a nossa última fase é a fase pré-menstrual, que nós adentramos na vibração da lua minguante. E na lua minguante eu estou agora olhando a tudo, né, e vibrando no meu chakra do terceiro olho. Então é aí onde o corpo começa novamente pedir menos esforço, é um momento de desacelerar. É quando fizemos o contrário, quando a gente começa a pensar assim, poxa, agora que eu tô grandona, fiz acontecer, eu não quero parar, eu só quero continuar. E tu tá lá, dando o máximo de ti. Mas a lua minguante, né, começa a vibrar na tua fase pré-menstrual e tu vai ter que baixar tua bola. Tu vai ter que diminuir o ritmo, porque tu vai estar te exigindo mais do que o teu corpo pode te dar. Então, o teu próprio corpo vai te dizer, olha só, começou a mudança hormonal aqui dentro, a gente precisa se acalmar. Então, não adianta você querer ficar vibrando nessa lua cheia grandiosa que você tá, com o teu ápice, né, de libido e tudo mais, se eu tô agora aqui querendo poupar esforços, porque daqui a pouquinho eu tenho que empurrar esse endométrio aqui para fora. E aí o teu hormônio já tá mudando. Entendem? Então, faz todo o sentido nós olharmos para as nossas fases, para os nossos ciclos menstruais e entender a fisiologia do nosso corpo, entender qual o momento que nós recebemos uma maior quantidade de hormônios e onde a gente tem uma queda de hormônio. Porque daí você tá lá chorona, você quer se medicar, né? Tomar um remédio porque você está depressiva e você está já na fase pré-menstrual, já entrando no período menstrual. Então você não está com energia, tudo é potencializado, né? Então é preciso se ouvir, se compreender, né? A mente vai querer te exigir 1000 pensamentos, mas tu não vai dar conta de administrar esses pensamentos, né? Então, ela requer o quê? Deixa a tua mente racional e te conecta com o teu perceber, com o teu sentir. E aí vai fazer todo o sentido. Gente, amei trazer esse conteúdo para vocês. Eu queria trazer um pouco mais do conteúdo provavelmente numa próxima live eu vou trazer para nós as fases, né, de mãe,
de donzela, mãe, anciã, que traz muito essa conexão do sagrado feminino. Gratidão, Débora. Obrigada. Por quê? Porque nós precisamos reconhecer os nossos ciclos, de qual fase que nós estamos vivendo na nossa vida, para a gente se entender, para a gente se compreender, né? Para parar desse julgamento insano que a gente faz com nós. E aí realmente fica mais leve os nossos meses. Você sabia, gente, que toda vez que nós nos prendemos às nossas emoções, né? Isso é algo que foi um estudo de faz um tempo que eu fiz, aonde quando nós prendemos, isso é a metafísica da saúde que fala muito, quando a gente prende as nossas emoções no nosso corpo e nós não expressamos elas, nós vamos ter um maior, muito mais dor no nosso útero, né? A intensidade da nossa cólica é muito maior, porque nós não conseguimos expressar as nossas emoções. Então eu vou tirar uma cartinha, uma pergunta, vibrem aí, o que vocês querem clareza na noite de hoje? Qual é a clareza que vocês estão pedindo para hoje? Vibrem aí. Pensem rapidinho, que eu vou tirar uma cartinha, uma pergunta do oráculo Harmonize a Sua Energia, para trazer uma clareza para vocês. Olá, sejam bem-vindas. Pensaram? Vou tirar uma cartinha. Oráculo, harmonize a sua energia. Essa aqui é uma pergunta. Se não fosse um medo, o que eu escolheria? Vem muito ressoar. Olha que eu embaralhei essas cartas, né? Nossa última live falando sobre o medo. Vem nos trazer o que é isso, né? Se não fosse o medo, o que eu escolheria? Gente, quanto que nós mantemos na nossa existência o medo de nos conhecer? O quanto que nós nutrimos o medo de realmente saber quem somos, o que gostamos. Então, em todos os lugares que você está se colocando no espaço de limitação, né? Eu tenho sempre que atingir as expectativas e projeções das outras pessoas, não importa o que eu estou sentindo no momento. Vamos agora, por favor, dissipar, destruir, descriar isso? Sim? POC. POC é uma abreviação do enunciado aclarador de Axis Consciousness, que quando a gente fala isso, quando eu trago uma pergunta, eu aciono algo em ti que te remete a uma dor, a uma crença, a um trauma. E quando eu falo POC, energeticamente essa energia vai atuar no teu campo mental, no teu subconsciente e começa a destruir, descriar esses pontos de vista negativos que você mantém na tua vida, na tua existência e impede você de atingir objetivos, de atingir resultados, né? Então a gente consegue aprender essa técnica, qualquer um pode aprender essa técnica, né? No curso de barras de Axis você aprende essa ferramenta, né? Então as perguntas sempre vão trazer clarezas. Então a nossa pergunta de hoje é essa: se não fosse o medo, o que tu escolheria? Tu escolhe aprender mais sobre você mesmo? Você escolhe estar mais consciente e presente na sua vida? Ou você ainda está nutrindo um medo, e se eu fizer, e se acontecer, mas e se não sei o que? Tira isso, tira o medo. O medo, ele vai te parar, ele vai te levar para um espaço de limitação, ele vai te congelar, porque o medo é uma mentira da tua mente inconsciente que diz assim: fica aqui, que se tu sair daqui tu vai ser comida por um leão.
Se tu abrir essa tua boca e falar o que tu pensa, tu vai ser criticada, você vai ser queimada. Pode POC nisso tudo, gente. Porque isso é a nossa mente inconsciente ali, medrosa, querendo consumir o mínimo de energia possível da tua mente e te parar. E aí você fica no mais do mesmo, fazendo todo dia a mesma coisinha ali, tá desconfortável, mas eu tô segura, tô na minha zona de conforto. Então, vocês conseguem entender um pouquinho por que as pessoas falam, nossa, essa zona de conforto tá tão confortável, né? Ou, nossa, mas, verdade, ela não tá confortável. É um conforto desconfortável, né? É como você estar sentado em cima de um preguinho, de uma taxinha, ou o seu pé ali, você tá bem escorada, mas aquele preguinho ali tá te incomodando, tá te espetando, então não tá tão confortável assim. Então, em todos os lugares, vidas, dimensões e realidades onde você não está escolhendo a facilidade para a tua vida e as boas escolhas que vão te levar a algo muito mais grandioso na tua vida, por favor, vamos agora dissipar, destruir, descriar tudo isso. Sim? Certo, errado, bom e mal. Pode, POC, pode, POC, pode, POC, pode, POC. Então, se você, mulher, tem essa força gigantesca só nesse útero maravilhoso, faz uma coisa. Todos os dias coloca a tua mão sobre o teu útero e agradece o teu corpo. Agradece essa fisiologia maravilhosa que é o seu corpo. E pede para que seu corpo contribua contigo, contribua nos teus projetos, para tu criar e gerar muito mais oportunidades na tua vida. Com certeza, todas as tuas células vão receber essa informação. E me conta aqui depois de uma semana fazendo isso, me conta aqui se tu não vai inclusive emagrecer. Porque eu tenho certeza que alguma coisa tu vai notar de diferente no teu corpo. Coloca tuas mãos no teu abdômen e conversa com as células do teu corpo. Conversa com o teu útero, que é a maior potência que nós temos. E eu tenho certeza que tu vai ter resultados grandiosos em uma semana. Eu agradeço a todos vocês que se fizeram presentes nessa live, que se conectaram com essa energia. Laurinha tá chegando agora, mas já tá acabando, né? Então, a nossa pergunta de encerramento foi, se não fosse o medo, o que eu escolheria? Então, que essa pergunta possa vibrar aí no teu coração e trazer uma contribuição de uma nova consciência, de uma nova clareza. Gratidão por vocês aqui e até breve. Essa semana, quem sabe, a gente volta ainda com algum assunto relacionado ao universo feminino. E se não, sempre nas segundas-feiras, às 20 horas, eu tô aqui para nós conversar e trazer um assunto sempre de contribuição, de clareza. Um beijo. Beijo, Laurinha. Gratidão, Débora.